Diante do desafio que nós temos de pensar em libertação, Deus me levou a pensar que nós podemos libertar a nossa alma. Liberte a sua alma, onde reside, onde está o centro das nossas emoções, que simbolicamente às vezes se diz o coração. Meu irmão, o coração ele só bombeia, tá? Sangue. Só bombeia sangue. E às vezes tem um jeito, põe umas pecinhas nele que ele dá, se ele der uma travada, dá um jeito. Agora, se você morrer, o cérebro morrer, aí morreu. Aí o coração pode pôr o sangue que for no seu organismo, morreu. Só vai esperar o coração parar para ser dado ao lado, porque será constatado antes morte cerebral. Ou seja, ele ficou inativo, quadro vegetativo. E nós, diante disso, Deus trazendo palavras poderosas para as nossas vidas, como foi ministrado domingo passado, a mente. Como quarta-feira foi ministrada a compulsividade. Tudo aqui, ó. Deus capacitando o seu povo, a sua igreja, a usar a máquina que Ele deu, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para que nós estivéssemos, e foi ensinado aqui, administrando. E administrar passa justamente por administrar as emoções, a alma, o sentimento, para que a gente possa ir ao encontro do propósito e não ficarmos no, eu queria, eu gostaria, eu sonharia, e esquece o propósito. O propósito não é meu, o propósito não é seu, o propósito é de Deus para mim. Então os meus desejos têm que se encontrarem com o propósito de Deus. Porque senão isso gerará um conflito existencial, na qual vai impedir que eu cresça, que eu avance, que eu ande. E o propósito de Deus é estabilidade emocional, o propósito de Deus é família fortalecida, o propósito de Deus é saúde, o propósito de Deus é crescimento. Nisso reside o propósito de Deus. É o melhor de Deus para mim e para você. Diga para quem está pertinho de você, almeje, deseje o melhor de Deus para você. E aí eu me encontro, e não podia ser melhor, com o Salmo 139. Aí a gente se deleita, porque Deus começa a falar conosco de uma forma extraordinária, porque nós não gostamos de ser sondados, nós não gostamos de ser testados, nós não queremos que aquilo que está no oculto seja revelado, daquilo que a gente pensa, maquina. Mas Deus nos confronta, fala conosco dizendo, filhinho, eu sei de tudo, tá? Eu entendo tudo, e eu posso tudo. E aí, como libertar a minha alma? Aprisionada, decaída pelo pecado. E ele nos diz, no Salmo 139, no versículo 1 a 6, primeiro passo para a gente libertar a alma, entender a onisciência de Deus. Deus, Ele é onisciente. Vamos ver o que é isso? A palavra parece ser estranha, mas é bem simples de entender. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto.
De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é sobremodo elevado, não posso atingir. Aqui nesses 6 primeiros versículos do Salmo 139, o salmista ele nos apresenta a onisciência de Deus. Ele começa a sua oração dizendo que o Senhor é aquele que sonda e aquele que conhece. Diga, o Senhor é aquele que sonda e que conhece. Sondar nesse texto transmite a ideia de cavar, penetrar, ou alcançar o mais profundo, o mais íntimo. O pai, ele não conhece o pensamento do filho, a gente fica só olhando assim, dizendo, o que é que esse menino está pensando? O filho não conhece o pensamento do pai, diz, por que ele está mandando eu fazer isso? Que raiva! O marido não conhece o pensamento da esposa e nem a esposa o pensamento do marido, por mais que se amem. Tem love, amor, tudo, mas pensamento, não sabe. Mas o salmista está nos revelando um que conhece os nossos pensamentos. Deus conhece os nossos pensamentos. Acredita-se que cerca de 10.000 pensamentos são formulados diariamente em nossa mente. 10.000 pensamentos são formulados diariamente na nossa mente. Muitos desses pensamentos ocorrem num grau que nem mesmo nós percebemos conscientemente. Isso significa que Deus conhece os pensamentos que nem mesmo nós conhecemos. Por isso que o salmista diz que ele conhece uma de nossas palavras antes que elas cheguem. Ou máquina. E Deus, ele consegue entender essa máquina por dentro. O que a onisciência de Deus, ela nos ensina? O que eu aprendo com isso? Por que Deus está dizendo para nós, através do salmista Davi, que Ele é onisciente? Porque eu preciso entender e saber que Deus é onisciente para resolver os meus problemas. Quando eu entender o porquê de Deus ser onisciente, e somente Ele o é, aí a gente vai aprender que é impossível enganar ou passar despercebido pelo Deus onisciente. Ele conhece cada detalhe e momento de nossa vida, conhece exaustivamente os nossos pensamentos, ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Aqui a gente tenta se organizar o máximo que a gente pode. O culto. Mas a gente respeita e quer o agir e a operação do Espírito Santo e a direção do Espírito Santo de Deus. Por isso que assim, eu sempre digo à pastora Dani, eu me encanto, que quando eu chego, e aí a gente vê o repertório, casou. Acho que se a gente combinasse não ficava tão bom. Aí eu cheguei aqui hoje e disseram, tem um vídeo, viu, pastor, de um testemunho. Eu disse, conta a história. Aí contou a história, eu disse, cabe certinho, solta o vídeo. É um testemunho. Aí você vai entender o que é onisciência. Solta o som, volta e solta o som. Graça e paz, vida nova. Para quem não me conhece, eu sou a Andréia e hoje eu vim aqui dar o meu testemunho. Confesso que demorou um pouquinho para me dar coragem para vir, mas enfim. No dia 5/7, no culto de Santa Ceia, eu havia passado por um momento
bem difícil de manhã, onde a minha irmã partilhou comigo um problema dela. E eu fiquei muito triste porque naquele momento eu senti que ela realmente não estava bem. E aquilo me incomodou demais. E aí eu passei todo o período da tarde deitada e muito assim angustiada. E não queria vir para o culto, mas como o Marcelo estava na escala, eu resolvi vir com ele. Mas eu vim muito contrariada no caminho, assim, sentindo um aperto no coração muito forte. O culto iniciou, os louvores começaram e eu sentia que eu não estava bem, que eu não conseguia sentir a presença de Deus ali, naquele momento. E no último louvor, eu literalmente assim, tive um papo reto mesmo com Deus e naquele momento eu disse para o Senhor, eu falei, Senhor, se o Senhor está me ouvindo, se o Senhor está vendo o meu sofrimento, se o Senhor está escutando o meu clamor, você vai ter que falar comigo hoje, de qualquer forma, não sei de que jeito, mas o Senhor vai ter que me responder. E no momento em que eu levantei esse clamor, Deus me respondeu. Quando o apóstolo veio caminhando na minha direção e apontou para a cadeira onde eu estava, eu até fiquei assim meio incomodada porque eu falei, eu acho que não é comigo. E aí quando ele olhou para mim e disse... Quem é essa moça que... Oi, você que está com a mão no rosto? Isso. Não consigo ver o seu rosto. É Andréia. É Andréia? Você não está tão distante de Deus como às vezes você pensa. Os olhos de Deus não estão fechados. Os ouvidos de Deus não estão fechados para você. E tudo vai passar, Andréia. Tudo vai passar. Só aquieta o teu coração. Através dele, o Senhor respondeu a minha angústia, Ele respondeu o meu clamor, Ele supriu a minha necessidade naquele dia. E Ele respondeu que Ele estava no controle de tudo. E se você que entrou aqui hoje, da mesma forma em que eu entrei, cansada, talvez sem vontade de ter vindo, saiba que Deus está do seu lado. Fale com Ele, Ele só está esperando a gente falar com Ele. E a resposta vem. Então, clame ao Senhor, busque a Ele, que Ele vai te responder. O meu testemunho hoje é para edificar a vida de todos que estão ouvindo, que estão passando por algum momento, por alguma enfermidade, enfim, alguma dificuldade. Não desista, porque quando a gente acredita, quando a gente confia no Senhor e quando a gente clama a Ele no momento da nossa dor, Ele pode ter certeza que Ele está ouvindo e Ele está cuidando de tudo. Deus abençoe a todos, que Deus esteja sempre cuidando de cada um de nós. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Fica de pé, André. Aplauda ao Senhor a vida dessa serva do Senhor. Amém. Aí a onisciência de Deus se revela. Porque Deus trabalha lá, e quem organiza os vídeos, os testemunhos, põe hoje e me manda em casa e me desperta a falar sobre onisciência. E você vê um testemunho dizendo quando a gente fala com Deus, como Deus responde.
está entendendo a grandiosidade do Deus que você ama e do Deus que te ama? Você está vendo que Ele tem o controle de todas as coisas? Isso aqui não é carta marcada não, no nome de Jesus Cristo. Se você está pensando nisso, eu repreendo esse espírito maligno, no nome de Jesus Cristo. Porque nós não precisamos disso. Não precisamos disso. Porque nós cremos no poder desse Deus extraordinário, onisciente. Isso é Deus mostrando para nós o seu poder e a sua graça pela nossa vida. Aqui nós podemos lembrar do episódio do profeta Samuel, quando ele foi à casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel. Ele ficou impressionado com a aparência de Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Esse é o rei, olha o jeito, olha a forma, olha a postura, é rei, é esse o rei. Eu já vou ungir. Eu digo, para. Preste atenção, Samuel. 1 Samuel capítulo 16, 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Diga, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Porque Ele pode fazer isso, porque Ele é onisciente. Entendeu o que é onisciência? Você está permitindo que o Espírito Santo de Deus revele a você o poder que há, a grandiosidade que há no Deus a quem nós servimos e a quem nós podemos entregar a nossa alma, a nossa vida, a nossa existência, a um Deus que sabe de todas as coisas. Todas as coisas. Segundo ponto para que a gente liberte a nossa alma: reconhecer a onipresença de Deus. Versículo 7 nos diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Até se estiver em trevas, Ele transforma em luz, porque para Ele não há essa distinção, não há essa divisão. Ele está em todo lugar, no mais alto, no mais baixo. A primeira reação do pecador diante da grandeza e da santidade do Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, é escapar. Por isso que Deus, Ele é onisciente. Aí nós sabemos, entendemos a onisciência, e nós pecamos. O que é que a gente faz? Depois de entender a onisciência de Deus, a gente quer escapar. Ele diz: aí filhinho, filhinho, eu sou onisciente, mas eu também sou onipresente. Você não consegue fugir de mim. Você não vai conseguir fugir de mim. Essa atitude corriqueira do homem induzido por uma alma decaída e inútil. E não se esqueça que quando a gente fala de alma decaída, nós estamos falando de pecado. E não se esqueça que o pecado é um mal, é uma doença degenerativa. Então não permita que o inimigo te engane dizendo: não, esse pecadinho aqui dá, esse aqui, não, a gente dá um jeito. Não se esqueça, o pecado ele é degenerativo.
E a intenção do inimigo, quando ele quer que a gente viva em pecado, é tomar conta de tudo. Por isso que Deus diz: me dê tudo também. A escolha é sua. Porque o pecado, ele é degenerativo. Jamais poderemos fugir do Deus onipresente. O salmista diz que os olhos de Deus o encontram onde quer que ele vá, seja no mais alto do céu, no mais profundo do abismo. Nem mesmo a morte pode esconder o homem dos olhos de Deus, nem mesmo a morte. A ação da presença do Espírito de Deus em nossa alma, quando permitimos o seu agir, tem o poder transformador de nos libertar do mal que nos aprisiona. A presença do Espírito Santo tem esse poder. Quando eu me rendo, quando eu entendo que Ele está, Ele não vai estar, ou Ele não estava, Ele está. E eu me rendo à presença dEle, ao poder onipresente dEle. Isso transforma a nossa vida, nos liberta. Por isso que ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No momento em que você se rende, conhece a verdade e se prostra diante dela e aceita ela, ela te liberta. Ele se revela para nós. O profeta Jonas foi alguém que pensou que podia fugir de Deus. Talvez ele tenha pensado que, seguindo no sentido contrário ao que lhe foi ordenado, ele conseguiria escapar do Senhor. Ele não poderia estar mais enganado do que a própria história nos prova. Conhecer Deus é experimentar Deus, é andar com Deus, é sentir a Deus, é ouvir a Deus. Nós temos o nosso ministério de ensino na igreja, mas se eu simplesmente me deleitar nas letras e não transformar isso em prática, em regra de vida, em princípio, em ação diária, de nada vai me servir, porque conhecer Deus é experimentar Deus, é andar com Deus, é sentir Deus, é ouvir a Deus. Veja o que Jó falou lá em 42:5. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora de andar. É necessário nós vencermos essa etapa na nossa vida, e por nós entendermos e aprendermos que Deus é um Deus onipresente, Ele está, então não adianta eu fugir dEle, não adianta. Então Deus, é o seguinte: anda comigo, Deus, eu quero ser dirigido por Ti. Aí antes de nós tomarmos as nossas decisões, Deus me ajuda, me orienta, me guia, me inspira. Onipresente. Terceiro, para nós libertarmos a nossa alma, nós precisamos nos render à onipotência de Deus. Ora, o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que está em todo lugar. Aí ele diz: bom, agora eu já sei que você sondou o meu coração, você está em todo lugar, mas olha aí a minha situação, olha como está a minha vida, olha o problema que eu estou passando, olha a luta que eu estou enfrentando. Ele diz: e como, Deus? Ele diz: eu sou onipotente, eu não sou onisciente à toa, e eu não estou em todo lugar à toa. Eu sei de tudo e eu posso estar em todo lugar, porque eu também tenho todo o poder. Você pode aplaudir a esse Deus? Eu posso todas as coisas. Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe.
Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Essa é a grandiosidade do nosso Deus. É a maravilha de ter um Deus como esse dirigindo as nossas vidas. Aqui nós nos encontramos com Deus onisciente e onipresente, mostrando a sua onipotência na criação do homem. Ele mostra Deus como um artesão perfeito que constrói a sua obra de arte no lugar mais improvável. Deus forma o homem secretamente na escuridão do ventre materno. Ele ali o enxerga com clareza e com perfeição. O salmista diz que Deus o teceu no ventre de sua mãe, como um tecelão perfeccionista que cuida detalhadamente de cada fio que é entrelaçado. Assim é que Deus forma o homem, assim é que Deus me formou, assim é que Deus te formou. Você não é obra do acaso. Deus te teceu. Depois de 3.000 anos que o Salmo 139 foi escrito, a ciência descobriu que o corpo humano é tecido com bilhões e bilhões de células. Foi a ciência que diz que nós somos tecidos por células. E Deus já lá, 3.000 anos atrás, revela ao salmista Davi: eu teço você. Você acha que tem alguma coisa encoberta? Você acha que tem alguma coisa que ele não pode fazer? Alguns cientistas falam em algo superior a 30 trilhões de células. O valor é estimado porque nunca ninguém conseguiu contar, e não vai. O núcleo de cada célula possui cerca de 2 metros de código genético organizado como uma fita que assombrosamente consegue caber num espaço que é tão pequeno que precisa ser medido em milonésimos de metros. Mas ainda assim, nenhum milímetro dessa fita genética se embaraça. A ciência não sabe responder exatamente como isso pode ser possível, mas a Bíblia responde. O Salmo 139 declara que isso é possível porque o próprio Deus é quem entretece o homem. É impossível se esconder do Deus onipotente. Ainda no exemplo de Jonas, o profeta não apenas tentou fugir de Deus, ele fugiu, mas ele tentou se esconder de Deus também. Ele se deitou no porão de um navio no meio do mar, mas o Deus onipresente o encontrou ali, disse: oi Jonas, tudo bem? Como alguém poderia se esconder em pleno mar? Vou para o mar. Quem fez o mar? Quem estabeleceu o limite para o mar e disse: eu vou colocar grãos de areia para dizer para você: chega até aqui. E é interessante quando você chega no mar, que você olha assim, você vê que ele é assim, né? Parece que se brincar aquilo vem tudo, e vem mesmo. Mas Deus estabeleceu o limite. Daqui você não passa. Quão inútil e sem sentido pode ser o nosso plano de querer fugir de Deus. O navio, ele não afunda com a água que está no
em torno, ao redor dele. O navio, ele afunda com a água que está dentro dele. O que é que tem dentro de você? Os fatores externos não são capazes de destruir você. Porque para isso nós temos um Deus poderoso, onipotente, para nos libertar. Agora, aquilo que nós colocamos dentro de nós, somos nós mesmos que escolhemos. E isso pode fazer com que o navio afunde. A escolha é nossa. A decisão é nossa. O que é que você está colocando dentro da sua mente? O que é que nós estamos colocando dentro da nossa mente? Quais são os monstros que nós estamos alimentando na nossa mente? Jonas precisou ser lançado fora do navio. Ele era o problema. Quando reconheceu a sua situação, precisou se lançar à mercê da sorte do onipotente. Quando veio, vamos morrer, ele disse, não, eu já sei, o problema, sou eu sou o problema. Então querem resolver o problema, quer que isso aqui acabe? Me joga no mar, seja lá o que Deus quiser. Agora é seja lá o que Deus quiser, né? Joga eu. Aí pegaram o Jonas e... Mas o onipotente manda em peixe grande. O onipotente inventa submarino quando não existia. O onipotente pode. O problema a ser confrontado não é nos outros. Para de apontar os outros. O problema a ser confrontado sou eu. O poder transformador tem que ser ativado, não é nos outros. Eu queria que Deus fizesse nos outros. Deus tem que fazer em mim. O outro deixa que Deus resolva o problema do outro. Se o outro buscar Deus, Deus vai resolver. Agora, se eu me posicionar e dizer, Deus me guia, me dirige, me sustenta, me fortaleça, me dê sabedoria, eu preciso de Ti. Tu és onisciente, Tu és onipresente, Tu és onipotente, eu sou Teu e Tu és meu. Resolve, Senhor. Poder transformador tem que ser ativado em mim. Preciso parar de fugir do propósito de Deus para a minha vida. Fugir do propósito de Deus para a sua vida é dar murro em ponta de faca. É você estagnar a sua vida, porque nós temos um propósito determinado por Deus para nós cumprirmos nesta terra, e Ele é glorioso, maravilhoso e extraordinário. Não fuja do propósito de Deus. Precisamos entender que a nossa pecaminosidade busca anular esse propósito. Esse mal degenerativo, ele quer anular esse propósito. Deus, para a nossa vida, essa é a intenção do inimigo. Nos deixar desprovidos de alvo, nos deixar desprovidos de objetivos, arrancar as nossas metas. Essa luta sem rumo, diária, nos fadiga e nos leva a perder a resistência e, consequentemente, a persistir no nosso propósito. É fato. Se eu não tenho um propósito, se eu não tenho meta, se eu não tenho um projeto, se eu não tenho, eu vou fazer o quê? Presta atenção. O inimigo quer nos destruir. E ele é intencional, incansável e persistente. Ele sabe onde consiste, volta lá. Ele sabe onde consiste a vitória. Intencional, propósito. O propósito dele é de nos destruir. E o nosso propósito tem que ser vencê-lo. Ele não se cansa, ele é incansável.
Mas nós, por não querermos viver o propósito, cansamos, fadigamos. Ele sabe do poder que há em Deus, então ele não desiste, ele persiste. Porque ele quer matar, roubar e nos destruir. E nós, mesmo sabendo o poder do nosso Deus, nós não persistimos. Aí nós desistimos da nossa família, nós desistimos dos nossos filhos, nós desistimos dos nossos pais, nós desistimos dos nossos irmãos, nós desistimos dos nossos amigos, nós desistimos dos nossos familiares, nós desistimos do sonho de Deus, porque nós não queremos viver o propósito. Só venceremos o mal se estivermos habitando no abrigo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente. Não adianta saber. Tem gente que pega o Salmo 91, coloca lá assim, coloca um lugar bem bonito na casa assim. Parece que vai, isso aqui, então queima logo, porque aí vai sair um cheirinho, põe perfume, queima, porque vai virar incenso. Porque o Salmo 91 está dizendo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor. Ele está dizendo que aquele que habita no esconderijo, aquele que está em Deus, que entende a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, aquele que entende isso e vive isso, este pode, está dizendo aqui, este pode dizer ao Senhor. Este pode dizer que o Senhor é, porque Deus só é se eu permitir que Ele venha agir. Ele está nos ensinando. A palavra de Deus, ela é clara, ela é precisa, ela é objetiva. Ele não deixaria este manual de uma forma obscura para nos guiar. Ele é Deus. E nós estamos diante da palavra de Deus. Pode ficar em pé, por favor. Por fim, depois dessa revelação da parte de Deus para o salmista Davi, aí ele escreve o versículo 19 até o versículo 24. Mas eu quero ler apenas o versículo 23 e 24. Depois de ele entender tudo isso, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista, mesmo quando nos versículos anteriores ele demonstra a sua indignação com os ímpios entendem aqueles que deliberadamente não querem a Deus. Mas ele também demonstra não ser hipócrita. Mesmo quando ele diz que se tornaria inimigo daqueles que não amassem a Deus, que eles se tornariam inimigos para ele também, aqueles que são inimigos de Deus. Aí ele diz, por não ser hipócrita, e por entender as suas limitações também, ele aponta a sua indignação também para ele mesmo.
Ele sabe que no fundo, por sua própria natureza, ele não é melhor do que eles. Por isso ele sente temor diante da santidade de Deus. Então, naturalmente, ele encerra a sua oração com um sincero pedido para que Deus o sonde, o prove, o esquadrinhe e veja se há nele algo de errado. Ele se submete ao amor e ao cuidado do Pai. Ele diz: eu já sei. Eu sei que tu és. Eu sei quem tu és. Agora eu me rendo a ti. O salmista reconhece que nem mesmo ele próprio é capaz de discernir completamente seu coração. O profeta Jeremias escreve que o coração do homem é enganoso. O salmista temia que algum mal oculto pudesse entrar dentro dele. A palavra hebraica traduzida como mal é bastante ampla. Ela inclusive transmite um sentido de idolatria. Nesse sentido, é como se o salmista estivesse dizendo: Deus, sonda-me e veja se há algo escondido em mim que pecaminosamente possa querer tentar rivalizar com a sua grandeza e ofender a sua presença. Esse é o Deus que nós temos. Ministério de Louvor, pastora Dani, Adriana, Emerson. Só um toque, aquele segundo cântico que nós ministramos hoje para Deus. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Essa semana, eu pensando nisso tudo e conversando com Deus, eu me vi numa experiência tão maravilhosa e até contei os minutos que às vezes a gente diz: está correndo, e a gente vê uma bebê querendo o leitinho, mamar, mamadeirinha. E eu estava corrido, disse: meu Deus, ela quer mamar. Laurinha tem 7 meses, disse: eu vou dar de mamar. Aí eu marquei no relógio quanto tempo aquilo demorava. Parece uma eternidade, mas demorou menos de 10 minutos. Parece uma eternidade. Sabe por que parece uma eternidade? Porque ela mexe. Aí ela levanta as mãozinhas assim, aí pega no seu rosto, a mamadeira está aqui, ela pega no seu rosto, põe a mão no seu ouvido, enfia o dedo na sua boca, aí faz carinho, aí olha dentro dos seus olhos, mexe os pezinhos dizendo: é papai. Por que você está fugindo de Deus? Ele é onisciente, onipresente, e Ele é onipotente. Se renda ao Senhor, deixa Ele cuidar de você. Canta lamanas. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele te alimentar. Deixa Ele te dar amor. Ah, pastor, o problema foi lá atrás. Ele estava lá atrás. Ah, pastor, é que eu não sei o amanhã. Amanhã Ele estará lá também. Pastor, é que eu não sei o que fazer hoje. Hoje Ele está também. Você só precisa se render, se submeter ao amor e ao cuidado do Pai. Orianda cantalam asneiriana lamas. Unimai niandi cantalamas. Aleluia.
Feche seus olhos. Fala com Deus. Amar a Deus é um degrau acima de temer a Deus. O inimigo quer roubar a nossa celebração. Ele quer que nós não tenhamos alegria diante da dádiva da vida dada por Deus a nós diariamente. Ele quer roubar a nossa capacidade de celebrar. Ele não quer que eu me acorde e diga: Deus, tu me destes este dia. Deus, eu te amo. Deus, eu sei que tu me amas. Ele quer roubar a celebração. E nós fomos feitos para celebrar. Se isso for roubado de mim e de você, a vida perde a essência. O inimigo quer tirar a nossa essência. O inimigo quer furtar. Mas ele só furta, não é dele, não dê, é seu. É seu, é seu. Aleluia. É seu, é sua. Deus precisa nos sondar e nos provar para nos conhecer. Nós precisamos querer ser transformados por Ele, dirigido pelo Seu Santo Espírito, pelo caminho eterno. Tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar. O plano é dele. E já está feito, já está traçado. Ele preparou uma eternidade. Por isso que ele diz caminho eterno. Ele preparou a eternidade para mim. Ele preparou a eternidade para você. Louve ao Senhor. Aleluia. Diga diante de ti, abra o seu coração. Meu clamor, tu escutas. Ele escuta. E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Lama surene canta lama nama. Me dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir. Sinta o toque do Espírito Santo. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que é preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh! Aleluia! Aleluia! Vem aqui à frente para nós orarmos por você, se você está fraco. Se você está se sentindo debilitado, você precisa de força de Deus. Se você reconhece a sua onipresença, onisciência, onipotência, venha se prostrar diante dele. Abre o seu coração, você que está em casa. Ei, você que está em casa, quer entregar a sua vida a Jesus, faz isso. Se prostre diante do Senhor, se entregue a Ele. Se entregue a Ele. Se entregue a Ele. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Toque Jesus de forma especial nessa manhã. Com toda a sinceridade do seu coração. Porque Ele se revelou para você e para mim, mostrando a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Fala com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Fala com Deus. Espírito Santo de Deus, tens a liberdade de agir em cada coração.
Mexe, Senhor, com as entranhas que tu entristeceste. Mexe, Senhor, com o tecido que tu fizeste. Age na alma, Senhor, dos teus filhos nessa manhã. Vai, Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és poderoso, tu és poderoso. Declare o seu amor ao Senhor. Declare a soberania do Senhor sobre a sua vida. Diga, Senhor, eu sou teu, Senhor, eu sou tua. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai, no nome de Jesus. Nós cremos e nós confiamos. Declaramos, Senhor, a tua onisciência. Tu conheces o coração de cada um dos teus filhos que estão aqui. Os que não tiveram a coragem de vir, mas que também tu estás sondando. Tu conheces o coração daqueles que estão em casa nessa manhã prostrados, rendidos a ti. Tu conheces. Tu és onipresente, tu estás aqui, estás lá, Senhor. E nós nos rendemos diante do teu poder, Senhor. E por reconhecer a tua grandiosidade, nós declaramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos no nome de Jesus Cristo, para cada vida que se posicionou nessa manhã, que abriu o seu coração para ti, que disse, Senhor, invade o meu ser, gerencia, Senhor, gerencia, Senhor, Espírito Santo, traz sabedoria, traz graça, traz força, Senhor, traz autoridade para a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, para que eles possam, Senhor, administrar os seus sentimentos e dirigi-los, conduzi-los segundo a tua vontade, Senhor, segundo os teus propósitos, porque nós veremos e ouviremos, Senhor, os grandes testemunhos deles a respeito daquilo que tu fizeste através da vida deles e na vida deles, para a glória do teu nome. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Esteja firme na presença de Deus. Não ouça a voz do inimigo. A última palavra vem de Deus.